Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente linda? Cá estou eu com mais um vídeo aqui pro canal. Já peço que você se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui, tá bom, meus amores? E bora lá comigo para mais esse vídeo. Bom, gente, hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, né? Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre filhos, né? Sobre personalidades de cada um deles, né? Sobre alguns desafios que eu passo por aqui e compartilhar também as minhas experiências com vocês, os meus erros, os meus acertos também, né? Porque nós somos pais, mas não somos perfeitos, né, gente? Nós erramos também. E eu falo, é uma experiência muito tremenda você ter duas crianças pequenas agora em casa, né? Que no caso é a Mirella e a Ana. E eu já passei por isso também na fase do Maicon e da Rafa quando eles eram pequenos, né? E pra mim tá sendo um desafio totalmente diferente, gente, porque eu tô com outra idade, eu tô com outra maturidade, eu vivo outra vida, né? Tenho muitas coisas diferentes da época da educação do Maicon e da Rafaela, né? A Rafaela, ela tá com 25 anos, o Maicon tá com 18 anos e a Mirelinha tá com 7 anos e a Ana Clara com 4 aninhos, né? Eu vou falar algumas coisas aqui rápidas, né? Sobre a educação da Marcela Rafaela, e do Maicon um pouquinho aqui pra vocês, tá bom, gente? Um pouquinho da experiência que eu tive, tá? Eu comecei a trabalhar, né? Quando a Rafa tinha mais ou menos ali os seus 6, 7 anos, mais ou menos. Até essa idade eu ficava 24 horas com a Rafaela. Mas depois disso eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a deixar ela com as pessoas, deixava com babá, né? E ali também, em seguida, eu tive o Maicon, e o Maicon também, ele ficou com algumas babás, depois ele começou a ficar com a minha filha mesmo, e eles foram crescendo ali junto, e eu trabalhando, correndo, na luta, naquela vida, naquela rotina muito puxada, muito pesada. O Maicon e a Rafa foram crianças que eu não vi crescer. Eles foram muito independentes, muito cedo, né? Principalmente a Rafa, ela teve uma infância assim muito precoce. As coisas aconteceram muito precoce na vida dela, né? Ela começou muito cedo a aprender a limpar a casa, a fazer comida. Ela sempre foi assim uma doninha de casa desde criança, gente. E eu sempre ensinei isso pra ela, sempre corrigi muito a Rafaela. Também tenho os meus erros, porque eu também cobrava muito dela nessa época, eu cobrei muito dela, exigia muito dela, mesmo ela sendo uma criança, mesmo ela sendo uma mocinha. Eu já cobrava muito dela, algo que eu não deveria ter cobrado, algo que eu não deveria ter feito, né? Mas, gente, tudo é um aprendizado. Eu também era nova, também estava aprendendo muitas coisas naquela época. Eu me considero que eu também aprendi muito com a minha filha. Minha filha hoje é uma dona de casa excelente, né? Uma mãe maravilhosa para as filhas dela. Na época da minha filha, eu cobrava mais, eu exigia mais, eu chamava mais atenção, eu brigava mais, né? Tanto que ela ficou muito mais com o Maicon do que eu. Eu saía para trabalhar e eu só via o Maicon às vezes na parte da manhã. E quando eu chegava, o Michael já estava dormindo. Então, eu não presenciei muitas coisas na vida do meu filho. E isso, gente, é uma experiência muito ruim. Você não participar, né, da educação dos teus filhos, né? Michael, ele, pra mim, no meu ver, do tempo que eu fiquei com o meu filho, o Michael, ele sempre foi uma criança que ele sempre aceitava as coisas com mais facilidades, né? Se eu falasse assim pra ele assim, filho, a mamãe não pode comprar esse brinquedo pra você agora. Dia 5 a mamãe vai comprar. Ele falava, tá bom. E ele não se importava, gente. A Rafa, não, a Rafa já era diferente. A Rafa, ela quando queria, ela fazia as birras, ela fazia as manhas dela e ela queria as coisas do jeito dela. E o Michael não. Então eu sempre falei, ai, o Michael nunca me deu trabalho. Mas quem ficava com meu filho, que eram as babás,
e também a minha filha mais velha que acompanhou e ficou muito com o Michael. Ela se preocupava com tudo, gente. Ela se preocupava em dar comida, ela se preocupava em dar banho, ela se preocupava em cuidar. Por quê? Nessa época eu trabalhava e eu tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Então, às vezes meu marido pegava, saía com eles, só que a responsabilidade ali era da minha filha, ficar com ele, cuidar dele, né? Zelar por ele, né? E não era certo. Isso não era certo, porque essa responsabilidade não tinha que ser dela. Porque ela era uma criança. A responsabilidade, ela tinha que ser do meu marido que estava com eles, né? Mas não, pesava sobre ela. Por exemplo, se ela estava na casa das minhas cunhadas que assistem os vídeos, elas vão lembrar, elas vão falar. Era minha filha que se preocupava em pôr a comida, era minha filha que se preocupava em saber onde ele estava, entendeu? Era uma preocupação, era um filho ali pra ela, né? E que era, na verdade, gente, se tornou um peso para uma criança também. Porque a minha filha, ela foi crescendo com essa responsabilidade, né? E aí, eu falo por mim hoje, essa experiência que eu tive com os meus filhos, tá, gente? Eu vejo a diferença da criação da Rafa e do Michael pra Mirella e pra Ana. É totalmente diferente, porque hoje eu cuido delas, eu ensino, eu educo, eu cuido, eu dou comida, eu dou banho, eu levo na escola, eu busco. E com o Michael e com a Rafa, eu não fiz isso. Me cobro por isso? Me cobro. Mas, gente, não tinha o que fazer, eu precisava trabalhar. Eu precisava dar o melhor para eles. Eu precisava, junto com meu esposo, buscar por coisas melhores para o crescimento deles, né? Porque, gente, quando a gente... vocês vão me entender. Quando nós passamos dificuldade na nossa infância, na nossa adolescência, nós não queremos que os nossos filhos passem por isso. E muitas das vezes passava na minha cabeça que se eu trabalhasse, eu desse o melhor, como de fato eu fazia, para mim era o suficiente para os meus filhos. E na verdade não. Na verdade faltou a minha presença, faltou o meu amor, faltou o meu carinho, faltou a minha dedicação com os meus filhos, né? Com os meus filhos mais velhos, que era a Rafa e o Michael na época. E hoje, gente, eu falo pra vocês, é tudo uma experiência. Eu vivi isso e eu tô contando aqui pra vocês. Não foi uma experiência boa, porque eu sobrecarreguei os meus filhos, né? O Michael nem tanto, por ser menino, né? O Michael já era mais tranquilo, já era mais na dele. Mas eu sobrecarreguei a minha filha mais velha, né? E a gente não pode ser assim, a gente não pode jogar a responsabilidade que é nossa como pais para cima de outras pessoas. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que saber diferenciar essas situações, diferenciar essas coisas. No meu caso, que é um caso que eu acho que acontece com a maioria das pessoas, e eu acho que acontece muito dentro dos lares, porque hoje eu vejo totalmente diferente, né? Hoje eu crio as minhas filhas, hoje eu educo elas. Então eu vejo que é totalmente diferente. Mas eu vejo que muitas pessoas se preocupam em dar o melhor, em trabalhar, em sustentar, mas não pensam em educar, em ensinar e orientar os seus filhos. E isso deixa muito a desejar. Deixa muito, muito, muito a desejar. Eu tiro por experiência própria. Não que eu tenha sido uma mãe, né? A minha filha podia estar aqui, podia estar falando aqui por mim também. Não que eu tenha sido uma mãe que eu abandonava os meus filhos. Nunca abandonei os meus filhos. Pelo contrário, eu sempre, quando estava com eles, eu procurava dar o meu melhor. Por exemplo, na escola, eu ia saber como que estava. Eu ia atrás para saber se estava indo para a escola. Quantas vezes eu fui na escola e a Rafaela já não estava na escola, não estava estudando. Então, eu nunca abandonei os meus filhos. Nunca abandonei. Mas eu deixei de lado algumas prioridades por necessidade. Vocês estão entendendo? Por necessidade. Algumas necessidades minhas me fizeram deixar os meus filhos para ir poder trabalhar. E eu já tinha sofrido isso na minha infância, que era ver a minha mãe saindo para ir para a roça, saindo para ir trabalhar, e eu presenciar isso e eu sentir a falta da minha mãe.
Quantas vezes eu queria ser levada na escola ou ser buscada e eu não tive isso. A mesma coisa aconteceu com a Rafaela e com o Maicon, né? O Maicon eu pagava perua, acho que a Rafa também eu paguei perua. Então, gente, foram coisas que foram acontecendo, mas que foram pro meu aprendizado, pro meu crescimento também, pra minha maturidade, porque eu era nova também, né? Mas são coisas que eu me arrependo hoje. Eu falo pra vocês assim, sabe? Se você puder estar com os seus filhos, participar desse crescimento dele, da criação deles, eu acho isso muito lindo e muito necessário para a vida do teu filho. É muito necessário isso. É muito necessário a tua presença na vida do teu filho.